Olá, meus queridos e amados. Antes do estudo de hoje, deixa eu só dar uma informação aos amados. É que nós vamos estar deixando de postar os estudos pelo WhatsApp, em virtude de que tem muita gente. Nós chegamos a um ponto de não ter como mais mandar pelo WhatsApp, nem fazendo canal de transmissão, não está dando, pela quantidade de pessoas que nós temos. Tem outros irmãos enviando para 400 pessoas, outros para 300, 200, então nós temos um número muito grande. Dado a isto, nós iremos agora postar todos os estudos somente no canal que está no YouTube. Está aqui o nome do canal, você pode entrar lá, vai estar escrito inscreva-se, você só faz aperta em cima do sininho para quando eu postar, você receber a notificação. Isso vai ser muito melhor, até pelo fato de que você não vai estar com a memória do seu celular cheia. Tenho recebido algumas mensagens de irmãos falando que estão colocando as mensagens num HD externo. Então eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Então é importante que você que ainda não se inscreveu, você quer continuar recebendo os estudos bíblicos todo dia de manhã ou todos os dias, então se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações, tá bom? Porque daqui uma semana nós não vamos estar mais enviando pelo WhatsApp. Tá bom, meus amados? Então eu quero agradecer a compreensão de todos. Eu creio que você vai conseguir se inscrever. Mas eu tenho alguns irmãos no interior que dizem, pastor, minha internet é fraca. Você inscreva, que aí você vai ter bastante tempo para você ver as mensagens, tá bom? Também quero agradecer a Deus. Nós temos pessoas que se converteram, nós temos pessoas que se reconciliaram, então tem sido uma bênção, amado. É trabalhoso, fazer gravações, editar, postar, mas é satisfatório saber que muita gente tem sido abençoado pelas mensagens que tem recebido. Eu fico muito grato a Deus com isso, tá bom? Então, só recapitulando, daqui uma semana nós não estaremos mais enviando pelo WhatsApp, somente pelo canal no YouTube. Por isso, é muito importante que você se inscreva, tá bom? Obrigado pela atenção. Bom, vamos então ao nosso estudo. Nós estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 e 4, que nos diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Meus irmãos, ainda aqui nesses versículos de introdução, o apóstolo Paulo passa a dar ações de graças pelo crescimento desta igreja. Por isso ele vai dizer, cumpre-nos, né? Esse cumpre-nos, ou cumpre-nos, né? Primeiramente é um constrangimento que Paulo tem pela graça de Deus, é um dever, né? Do nosso português, é um dever que ele se sente em dívida, de fato, com esta igreja, né? É o sentimento de proferir, de falar, de catalogar, de proferir, de fato, o crescimento quantitativo e qualitativo desta igreja. É uma satisfação do apóstolo Paulo em fazer isso, quando ele diz, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outro. Então, ele se sente uma pessoa que está em débito com a igreja, quando olha para isso. Irmãos, é gostoso, é salutar, é prazeroso, é benéfico, quando o crente ele tem prazer de falar das grandezas de Deus. É prazeroso, onde nós estamos, falar do crescimento da obra. E também podemos ver que o poder de Deus, ele é grande, em qualquer circunstância ele cresce. E aí Paulo diz como é justo, no nosso português, apropriado. O que é apropriado? Apropriado é os cristãos dar valor à obra de Deus. Meus irmãos, é próprio da igreja valorizar o trabalho missionário, escola da EBD, os cultos de doutrina, o ministério como um todo. Somos nós que somos zelosos, orações, agradecer a Deus, orar pelo ministério, cultuarmos o Senhor. Eu já dei uma palavra sobre gratidão e o quanto que isso é benéfico para a saúde emocional, psicológica e a saúde espiritual também dos crentes. Então, é interessante que Paulo, aqui na introdução dessa epístola, ele passa a fazer essas ações de graça, dizendo, olha irmãos, eu me sinto constrangido em ver o crescimento de vocês, eu me sinto em débito com vocês, ver esse crescimento e não falar para as pessoas.
Paulo continua dizendo então, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros. Veja bem, Paulo observa que a fé dos irmãos estão crescendo. A fé, meus irmãos, aqui é a estrutura teológica, é a estrutura espiritual, é o amadurecimento da igreja. Ele tem visto que a igreja tem amadurecido nesse apego às escrituras, na propagação teológica e também no amor, que o amor, meus irmãos, é o efeito da graça redentora na vida desses irmãos. Eles conseguem viver naquela igreja, apesar de pessoas como judeus e gentios, mas eles conseguem viver em harmonia, e essa harmonia propaga o crescimento da igreja. Aquela região da Macedônia estava sendo propagado, estava sendo semeado a palavra de Deus. E Paulo diz, eu me sinto constrangido, eu me sinto em débito em ver tamanho crescimento e não dizer para as outras pessoas. E serve até de testemunho. Quando nós falamos do crescimento da igreja, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos do poder de Deus como forma de testemunho, isso evangeliza também. Então, é assim que Paulo termina o versículo 3, né? Ele vai dizer, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Vai crescendo a fé, vai crescendo o amor, e essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Se nós queremos uma igreja unida, nós temos que crescer espiritualmente. Continuando aqui no versículo 4, Paulo diz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja bem, Paulo vai falar que nos gloriamos, a palavra se orgulhar, se alegrar. Paulo tinha prazer de dizer, olha os irmãos na igreja em Tessalônica, veja como eles estão crescendo. Isso servia de pregação, de testemunho. E essa glória, esse prazer, esse orgulho era em quê? Primeiro, na constância. A palavra grega, ripormeno, é a palavra para perseverança, paciência. Veja o que diz Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria a passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, essa constância. Mesmo em meio às perseguições, às dificuldades, às indignidades que essa igreja estava passando já ali na igreja em Tessalônica, mesmo diante da luta, esses irmãos estão crescendo na fé, estão crescendo no amor. Meus amados, é por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os crescimentos se dão pelos intempéries, crescimentos espirituais, crescimento de amadurecimento psicológico. Então, as lutas cooperam para isso. E Paulo diz exatamente isso, nós nos gloriamos de ver que vocês continuam firmes e constantes na fé, mesmo diante da perseguição. E ele diz também da tribulação. Tribulação, meus irmãos, é exatamente essa sensação da desconstrução da alma. E perseguição é um conjunto de ações orquestrada por um grupo ou por pessoas que estão ali criando balbúrdia. Então o evangelho vai ter isso. Vai ter pessoas que vão criar desconforto, vão criar perseguições, vão criar situações que vão gerar em nós tribulações na nossa alma, angústia, desinquietação na nossa alma, mas diante de todos esses intempéries, o crente cresce. Você lembra quando o Estevão é morto, apedrejam Estevão e matam, começa a haver uma grande perseguição contra a igreja? O que acontece ali? Paulo mesmo foi um dos perseguidores, matando, prendendo cristãos. A igreja cresceu. A igreja cresceu em Jerusalém. A igreja saiu dos muros de Jerusalém, começou a ganhar outros territórios e começou crescendo. Meus irmãos, é isso que acontece. A igreja sempre cresce nas tribulações. E Paulo diz, olha, eu me sinto constrangido, eu me sinto em débito a não glorificar a Deus. Por isso eu glorifico, eu exalto o Senhor, porque mesmo diante das perseguições e das tribulações, vocês estão crescendo na fé, vocês estão crescendo no amor. Lembra que Paulo não está falando aqui, por exemplo, da firmeza da esperança, né? Porque no 1 Tessalonicenses nós estudamos, né? A abnegação do vosso amor,
a firmeza da fé e a firmeza na esperança. Então era a operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza na esperança. Lembra quando nós estudávamos então 1 Tessalonicenses? E agora aqui em 2 Tessalonicenses ele fala da fé e do amor, e ele glorifica a Deus por isso, e ele termina dizendo exatamente isso, né? Porque suportar, meus irmãos, é um efeito da graça de Deus na nossa vida. Meus queridos e amados, recapitulando, Paulo está dando graças a Deus, porque esses irmãos, em meio das perseguições e tribulações, eles estão crescendo na fé, eles estão crescendo no amor. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja sendo atribulado e perseguido. Saiba, meu amado, que isto vai lhe dar crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e que você continue sendo esse servo de Deus. Se você tem área na vida que precisa de mudança, precisa de um ajustapor, busque o Senhor de todo o coração. E dessa maneira você vai crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por mais um estudo que nós estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém.